Olá, galerinha! Voltei, viu? Nem demorou tanto assim, né? Lembram o que a gente programou para hoje? Não lembram, né? Mas vou relembrá-los. Nós programamos a correção dessas páginas aí. Vocês fizeram a atividade, não fizeram? Da 107 a 109? Caso você tenha esquecido que eu passei e não fez, vocês vão dar um pause agora no vídeo, pegar a apostila, vão fazer e depois retoma com a correção, tá bom? Então vamos lá, né? Só que antes, né, da gente corrigir essas duas páginas, precisamos relembrar deste conceito, né? O que trata a página 107 e 109 para quem não lembra? Trata exatamente de mitos, né? Ele fala sobre mitos, é um texto de mito. E aí a gente precisa relembrar o que é mito. Então vamos ler aqui, ó. Os mitos são narrativas criadas por um povo para tentar explicar, por exemplo, a origem do ser humano e do mundo, a ocorrência de fenômenos da natureza e outros. Sem se basear em conhecimentos científicos, antes de serem escritas, eram transmitidas oralmente de geração a geração. Essas histórias também podem contar os feitos de heróis e são protagonizadas por seres sobrenaturais, divindades, que são os deuses e semideuses, heróis e heroínas. Ai, professora, eu esqueci, você tinha explicado tudo isso nas últimas aulas, né? Nas aulas anteriores, fizemos exercícios, mas me deu um branco, eu não lembrava o que era mito, né? Então, ó, mito é uma narrativa, tá? Essas narrativas, elas são feitas para quê? Para tentar explicar, né, algo, alguma coisa. Aí eles deram um exemplo aqui, ó, a origem do ser humano, do mundo, ocorrência de fenômenos da natureza. Então, ele explica um acontecimento, a origem de algo, o acontecimento de algo, tá? E aí, essa explicação, para a gente não esquecer, é uma explicação que não é baseada em conhecimento científico, não tem nada a ver com ciência, tá? É algo que veio de geração para geração, né? Que é passado oralmente, são coisas antigas, né? Histórias antigas. Essas histórias antigas, elas sempre têm, né, um herói ou um deus, né, ou um ser sobrenatural. Então, assim, isso a gente não pode esquecer que é o que tem nesse mito. Os personagens são esses, tá? São heróis, heroínas, fenômenos sobrenaturais. Dentro dos mitos tem isso. Aí, entrando aí na página 107, que é para a gente fazer, vem assim, ó. Mito, entendendo o gênero. Nesta unidade, você leu alguns mitos criados para tentar explicar o surgimento de alguns fenômenos. Outra característica desse gênero textual é narrar os feitos de heróis que vivem aventuras incríveis. Agora você vai recontar por escrito o mito de sua preferência, mas antes, vamos ler outro mito e recordar as principais características deste gênero. Então, aqui, né, a imagem que inicia o nosso texto, que fala sobre o nascimento do mundo, né? Então, vamos lá. No Egito, costuma-se dizer que, no princípio, não havia nada, a não ser o Num, o oceano sem praias, cujas ondas iam estourar na imensidão das trevas. Depois, do fundo das águas, foi emergindo uma massa indistinta de areia e lama. Foi nessa ilhota minúscula que surgiu um ovo de superfície lisa e perfeita. Dentro dele, irrompeu triunfante o deus Rã, o sol. Às vezes chamam Amon, que inundou o espaço com sua luz ofuscante. Rã imediatamente se dedicou à tarefa. Então, antes, né, a gente dar continuidade ao texto, vamos destacar aqui, ó, o deus Rã, que é o deus do sol, ele também é conhecido como Amon. Então, Amon e Rã é o mesmo deus, que é o deus do sol, tá? É aqui o Num, né, é o oceano sem praias.
Então, vamos lá. Se dedicou à tarefa de dar à luz seus filhos e, desse modo, criar e ordenar o mundo. Assim, surgiram Geb, deus da terra, e sua irmã Nut, deusa do céu. Então, vamos aos mais 2 nomes de deuses, né? Vamos destacar aqui. O deus Geb, que é o deus da terra, e Nut, que é a deusa do sol. Nut recurvou-se em volta da terra com seu imenso corpo repleto de estrelas, até que os braços e as pernas se encontrassem. No centro, Shu, o ar, aqui é outro deus, sustenta o ventre de Nut, que forma a abobada celeste. À noite, Cônsul, deus da lua, o Cônsul é o deus da lua, domina os céus, quando Ram abandona o mundo visível e se solha ao amante, o mundo subterrâneo. Muito bom, né? Vamos ver o que esse texto nos reserva? Vamos lá. Considerando as características do mito, responda ao que se pede. Sobre o que fala o mito que você acabou de ler. E aí? O que esse mito, né, que a gente leu aqui, nos transmite? O nascimento do mundo. Quer dizer o quê? O próprio título já nos ajuda, né? O nascimento do mundo. Então, o que esse mito explica pra gente? Ele explica a criação do mundo, né? Ele fala do sol, ele fala das praias, ele fala aqui, ó, como surgiu, né, o deus da terra, né, o modo como surgiu o Geb, né? O céu, o ar, a lua. Então, ele conta todo esse processo de surgimento. Então, esse mito, né, ele tenta explicar, né, ele mostra para a gente a criação do mundo, como o mundo foi criado. Na Bíblia. Esse mito apresenta outras teorias, além desse surgimento. Tem outras teorias aí? Sim, eu acabei de mostrar para você, né? Sim, a criação do quê? Do sol, da terra, do céu, né? Também aqui, como ele fala, né, do ar, né? Que o centro, o ar sustenta o vento da Nut, que é a deusa do sol, do céu. Então, ele explica ali, além né, dessa criação, toda a parte do céu, da terra, do sol, do ar, da lua, né? Ele explica toda essa criação, como ocorre esses períodos, né? Tanto que ele fala que quando a lua, né, vem à noite com o deus da lua, domina os céus, quando Ram, que é o deus do sol, né, abandona o mundo visível. Então, aqui ele mostra essa criação entre o dia e a noite, né? Entre a lua e o sol. Ele mostra isso também. Então, aqui está nosso gabarito, ó, fala sobre lá, o Missimito busca explicar como se deu a criação do mundo. E tem, sim, outras teorias, né? Lá, a criação do sol, da terra, do céu, do ar, e essa mudança de períodos, ó, de dia para noite, né? Ele fala que quando o sol se esconde, a lua aparece. Número 2, fala assim. Outra característica dos mitos é que, em geral, os fatos ocorrem com personagens sobrenaturais, deuses, semideuses e heróis. Quais são esses personagens no mito lido? Então, vamos começar a destacar, né? Ele fala, a gente já tinha até destacado lá no início, vamos destacar de novo, né? Ele fala aqui do deus do sol, que é o Ram, né? Que é o deus Ram, que é o sol, que também é conhecido como Amon, né? O deus, vamos ver o próximo deus aqui. Aqui assim surgiu Geb, deus da terra. Então, Geb, que é o deus da terra. Logo em seguida vem a Nut, né, que é a irmã, que é a deusa do céu. E aí ele vem, aqui, no centro, Shu, o ar, o deus do ar, né, sustenta o vento de Nut. À noite, Cônsul, deus da lua, domina os céus. Foi, matamos todos, né? Então, tá aí. O sol, aqui, né, o Ram, que é o deus do sol,
Depois nós temos Geb, que é o deus da terra. Depois nós temos Nut, que é o deus do céu. Depois a gente tem o Shu, que é o deus do ar. E logo em seguida, Khonsu, que é o deus da lua. Ok? Então, esses são, né, os nossos deuses do nosso texto. 3. Os mitos são criações que fazem parte de uma cultura. Ao longo desta unidade, você leu mitos gregos. E esse último? Ele foi criado por qual povo? Então, aqui, ó, esse mito, né? Aqui ele fala, ó, vou destacar logo aqui para você. No Egito, né? Então, esse que a gente está lendo aqui, o Nascimento do Mundo, é um mito egípcio, né? Aí ele fala, no Egito costuma-se dizer. Então, o que é no Egito? Então, esse mito é o mito egípcio. Perfeito? Então, ele foi criado pelo povo egípcio. Coloquem aí. Aqui está o nosso gabarito, número 2, né? Todos os personagens do texto, ó, o deus do sol, Ram, ou Amon, o deus da terra, Geb, a deusa do céu, Nut, o deus do ar, Shu, e o deus da lua, Khonsu. E esse último texto que a gente está lendo, né? Ele é tratado do povo egípcio. Vamos para a próxima questão. Está muito fácil esse texto, né? Número 4. Onde os fatos narrados acontecem? Aqui, ó, o próprio início do texto ele fala, né? Aonde que acontece todo esse processo aí? Toda essa criação aí. A gente está falando da criação do mundo, né? E aí ele vai pontuando para gente, né? O sol, o oceano, né? E aí ele vem aqui no finalzinho e fala assim, ó. Rã imediatamente se dedicou à tarefa de dar à luz a seus filhos e desse modo criar e ordenar o mundo, né? Assim surgiu do Geb, deus da terra, e sua irmã Nut. Então, né, ele trata o quê? Da terra, né? Está tratando dos fatos narrados que acontecem na terra. 5. É possível determinar com precisão quando esses fatos ocorreram? Com precisão, não, né? A gente não tem como precisar isso aí. E no texto ele não fala, mas a explicação como vem do surgimento do mundo, né? A gente pode ter como base esse surgimento aconteceu há muito, muito tempo atrás, né? Logo lá no início da criação do mundo. É o que a gente pode dizer, mas com precisão a gente não tem como dizer. 6. Esse mito egípcio nos remete a outra história que também busca explicar a criação do mundo e que se relaciona às religiões cristãs. Que história é essa? E aí? E aí é terra, né? A gente fala de cristã, como Deus criou o mundo, né? Então, ele se relaciona exatamente aí à história, como Deus criou o mundo. Vamos ao nosso gabarito, que está assim. 4. Onde os fatos narrados ocorrem? Na Terra. 5, a gente pode marcar com precisão? Não, não pode, né? A história não nos diz. O que a gente pode dizer é que foi ali, ó, mas como se trata de uma explicação sobre o surgimento do mundo, é possível dizer que aconteceu há muito tempo, no princípio do mundo. 6. Qual é a história que ele busca, se relaciona, né, com uma religião? A história de como Deus criou o mundo. Foi fácil, foi não, galera? Pode falar que esse aí foi um dos exercícios mais fáceis que vocês fizeram, né? E aí, o que eu trouxe para vocês? Mais um mito, né? Eu trouxe aí o mito Ícaro. Então, vamos lá, vamos ler o texto para a gente poder ver as questões, tá? Então, Ícaro. Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Conseguiu fugir da prisão, mas não podia sair da ilha por mar, pois o rei mantinha severa vigilância sobre todos os barcos que partiam e não permitia que nenhuma embarcação zarpasse antes de ser rigorosamente revestida. Minos podia vigiar a terra e o mar, mas não o ar. Disse Dédalo, tentarei esse caminho. Pôs-se, então, a fabricar asas para ele próprio e para seu jovem filho. Ícaro
Uniu as penas, começando das menores e acrescentando as maiores, de modo a formar uma superfície crescente. Prendeu as penas maiores com fios e as menores com cera e deu ao conjunto uma curvatura delicada, como as asas das aves. O menino Ícaro, de pé ao seu lado, contemplava o trabalho, ora correndo para ir apanhar as penas que o vento levava, ora modelando a cera com os dedos e prejudicando com seus folguedos o trabalho do pai. Quando, afinal, o trabalho foi terminado, o artista, agitando as asas, viu-se flutuando e equilibrando-se no ar. Em seguida, equipou o filho da mesma maneira e ensinou-o a voar, como a ave ensina o filhote lançando o ar do elevado ninho. Deixa eu voltar essa aqui. Ícaro, meu filho, disse quando tudo ficou pronto para o voo. Recomendo-te que voes a uma altura moderada, pois, se voares muito baixo, a umidade emperrará tuas asas, e, se voares muito alto, o calor as derreterá. Conserva-te perto de mim e estarás em segurança. Enquanto dava essas instruções e ajustava as asas aos ombros do filho, Dédalo tinha o rosto coberto de lágrimas e suas mãos tremiam. Beijou o menino, sem saber que era pela última vez. Depois, elevando-se em suas asas, voou, encorajando o filho a fazer o mesmo e olhando para trás, a fim de ver como o menino manejava as asas. Ao ver os dois voarem, o lavrador parava o trabalho para contemplá-los, e o pastor apoiava-se no cajado, voltando os olhos para o ar, atônitos até que o viam, e julgando que eram deuses aqueles que conseguiam cortar o ar de tal modo. Os dois haviam deixado Samos e Delos à esquerda e Lebintos à direita, quando o rapazinho, exultante com o voo, começou a abandonar a direção do companheiro e a elevar-se para alcançar o céu. Aproximadamente do ardente sol, amoleceu a cera que prendia as penas e estas desprenderam-se. O jovem agitava os braços, mas já não havia penas para sustentá-lo no ar, lançando gritos dirigidos ao pai, mergulhando nas águas azuis do mar, que de então para diante recebeu o seu nome. Ícaro, Ícaro, onde estás? Gritou o pai. Afinal, viu as penas flutuando na água e, amargamente lamentando a própria arte, enterrou o corpo e denominou a região Icária, em memória ao filho. Dédalo chegou são e salvo à Cilícia, onde ergueu um templo a Apolo, lá depositando as asas que ofereceu aos deuses. Ai, coitadinho do menino. Vamos responder, então, aí as questões do nosso mito? Vamos lá. Segundo o narrador, Dédalo foi aprisionado em uma torre. Por quê? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, né? Aqui, ó. Dédalo construiu o labirinto. Bem aqui, pessoal, só para marcar para vocês verem. Estou lendo aqui, primeiro parágrafo. Ó. Dédalo construiu um labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Perfeito? Tá aqui no início do nosso texto. Aí ele fala, então, por que ele ficou aprisionado, né? Porque construiu o labirinto para Minos, porque caiu no desagrado do rei ou porque conseguiu fugir da prisão. Ó, o que a gente marcou aqui? No primeiro parágrafo, ó, caiu no desagrado do rei. Aqui, ó. Caiu no desagrado do rei. Então, vamos procurar essa resposta. Aqui na B de bola, caiu no desagrado do rei. B de bola. Aí, nosso gabarito, vamos para 2. Aqui está o nosso texto. 2. Tentarei esse caminho. A que caminho Dédalo se refere? Vamos lá? Tentarei esse caminho. Vamos procurar ele aqui. Conseguiu fugir da prisão, mas não podia sair da ilha por mar. Pois o rei mantinha severa vigilância sobre todos os barcos que partiam e não permitia que nenhuma embarcação zarpasse sem ser rigorosamente revista.
Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não o ar, disse Dédalo. Tentarei esse caminho. Tentarei que caminho, o caminho do... Ah, vamos procurar ele lá. Tá aqui, 2, C de casa, o ar tá no C, tá no C. Aqui, ele vai tentar o caminho do ar. Gabarito C. Texto novamente, vamos para o número 3. No segmento, ora correndo para ir apanhar as penas que o vento levava, ora modelando a cera com os dedos. A palavra ora exprime a soma das ações do menino, um contraste entre as ações do menino Ícaro, ou uma alternância entre as ações do menino Ícaro. Então, quando ele fala aqui, ó, ora corre para apanhar as penas e ora modela a cera, ele está alternando as suas ações, né? Um momento ele pega as penas, no outro momento ele modela as ceras, né? Então ele alterna as suas ações. Uma hora ele faz uma coisa, uma hora ele faz outra, né? Então a resposta é aqui uma alternância entre as ações. Ele não está nem somando nem contrastando, né? Ele está alternando. Uma hora ele faz uma coisa, uma hora ele faz outra. Gabarito C. Vamos para a questão 4. O que diz a questão 4? Não é de múltipla escolha, hein? Vamos lá. Dédalo recomendou ao filho Ícaro que voasse a uma altura moderada. Por quê? Hein? Vamos lá, vamos voltar lá. Vamos ver onde ele disse isso, né? Manda firmar uma superfície. Pôs-se então a fabricar asas para ele próprio e para seu jovem filho. Ícaro uniu as penas começando as menores e acrescentando as maiores, de modo a formar uma superfície crescente. Prendeu as penas maiores com os fios e as menores com cera. Deu ao conjunto uma curvatura delicada como as asas das aves. O menino Ícaro, de pé ao seu lado, contemplava o trabalho, ora correndo para apanhar as penas, ora modelando a cera os dedos e prejudicando com seus folguedos o trabalho do pai. Quando, afinal, o trabalho foi terminado, o artista, agitando as asas, viu-se flutuando e equilibrando-se no ar. Em seguida, equipou o filho da mesma maneira e ensinou a voar, como a ave ensina ao filhote lançando ao ar do elevado ninho. Ícaro, meu filho, disse, quando tudo ficou pronto para o voo, recomendo-te que voes a uma altura moderada. Vamos. Pois, ó, ele explica, se voares muito baixo, a umidade empurrará tuas asas, e se voares muito alto, o calor as derreterá. Conserva-te perto de mim e estarás em segurança. Então, qual foi a recomendação, né? O porquê disso? Porque se ele voar baixo, a umidade emperra as asas. E se ele voar alto, o calor derrete, né? E foi porque ele caiu, ele foi lá para cima, né? Voou lá e o sol derreteu e aí ele caiu, né? Então, aí está o nosso gabarito. Olha ali, ó. Porque se ele voar muito baixo, a umidade emperrará as asas, se voar muito alto, o calor derreterá as asas. Perfeito, né? É só vocês voltarem sempre ao texto. Eu sempre digo isso para vocês, né? Questão de interpretação, volte-se sempre ao texto, independente do gênero textual. Nós já vimos vários gêneros textuais nas nossas aulas, né? Todas elas, eu sempre digo a mesma coisa. Volta ao texto, né? Que aí não tem problema de errar. A questão 5. Na parte, enquanto dava essas instruções e ajustava as asas aos ombros do filho, Dédalo tinha o rosto coberto de lágrimas. A palavra sublinhada indica lugar, modo ou tempo. Então, a palavra enquanto significa lugar? Não. Significa o modo? Também não. Significa tempo, né? Então, ele indica tempo enquanto dava as instruções, né? Então, no momento, naquele momento e naquele exato momento, tempo. Gabarito C. Vamos para o 6, que diz, o voo de Ícaro começa a se complicar quando ele se eleva rumo ao céu, ele se aproxima ao sol ardente ou ele mergulha nas águas azuis do mar. Olha aqui, ó, vamos prestar atenção para a pergunta, né?
Ele começa a se complicar. Começa a se complicar. Então, voltando ao texto, aqui, ó. Aqui, ó. Os dois haviam deixado Samos e Delas à esquerda e Lebintos à direita, quando o rapazinho, exultante com o voo, começou a abandonar a direção do companheiro e a elevar-se para alcançar o céu. A proximidade do ardente sol amoleceu a cera que prendia as penas, né? Então, aqui é quando ele se elevou para o céu, quando ele se aproximou do sol, ou ele mergulhou nas águas. Né? Rumo ao céu, que é a primeira sequência, né? Ele primeiro foi se destinando para cima, para o céu. Quando ele chegou lá, ele se aproximou ao sol. Então, se aproximar ao sol é a segunda sequência, né? Primeiro ele se eleva ao céu, depois ele se aproxima ao sol e depois ele cai no mar, né? Então, a sequência aí está até em ordem. Então, ele começa a se complicar quando ele vai ao céu, rumo ao céu. Gabarito A. Vamos para o 7. Que diz assim, mas já não havia penas para sustentá-lo no ar. O termo lo retoma, rapazinho, companheiro ou jovem. Então, vamos lá, mas já não havia penas para sustentá-lo ao ar. Está aqui. Aqui, ó. Mas já não havia para sustentá-lo, né? As opções são rapazinho, companheiro e jovem. Vamos ver o que ele diz. Ó. A proximidade do ardente sol amoleceu a cera que prendia as penas e estas repreenderam-se. O jovem agitava os braços, mas já não havia penas para sustentá-lo. Sustentá-lo quem? Qual é o termo referente aqui? Sustentá-lo é o jovem, porque era ele que agitava os braços. É a palavra que está aqui, né? É jovem. Então, aqui o jovem se encontra na posição C. Vamos para a questão 8. Que diz: as aspas usadas no texto destacam falas de Dédalo, falas de Minos ou falas de Ícaro? Bem, vamos procurar uma aspas aqui para a gente ver de quem. Deixa eu ver se aqui tem alguma. Aqui. Aqui, ó. Já tira daqui, ó. Minos pode vigiar, ó, não permitia que nenhuma embarcação zarpasse antes de ser rigorosamente revista. Minos podia vigiar a terra e o mar, mas não há. Disse Dédalo, tentarei esse caminho. Então, a fala das aspas é de Dédalo. Vamos ver onde se encontra o Dédalo aqui. Dédalo se encontra na fala A. É só voltar ao texto que a gente acha a resposta. Vamos para a 9 e última questão. Diz assim, no final do texto, o vocábulo onde aponta para um lugar. Assinale. A região Ícaro, a Sicília ou o templo de Apolo, né? Vamos ver aonde ele marca aqui. Afinal, viu as penas flutuando na água e amargamente lamentando a própria arte. Enterrou o corpo e dominou a região Ícaro em memória ao filho. Dédalo chegou são e salvo a Sicília, onde ergueu um templo. Onde que ele ergueu um templo? Na Sicília. B de bola. Viu? Vocês estão tinindo. Pessoal, então chegamos a mais um término da nossa aula. Produzimos bastante, né? Fizemos correção da apostila, fizemos aí uma interpretação de 9 questões, né? Também de um mito, e sendo assim a gente vai conhecendo os mitos, né? Cada um falando, né, de uma história diferente. Então, ó, beijos e até a próxima aula.